Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia para quem vai assistir depois no YouTube, boa noite, porque a galera depois não consegue entrar meio-dia aqui, assiste a aula. Sejam todos bem-vindos à aula de número 3 do método estruturar. Né? Eu já venho dando aula com relação à mentoria para certificadoras digitais, mas agora eu resolvi fazer um compilado aqui das aulas e focar justamente porque também são empreendedores, são empresários, também precisam estruturar os seus processos comerciais e eu estou aqui para poder ajudá-los. Então, eu resolvi juntar a turma toda, tanto a galera da certificação digital, quanto a galera que está entrando agora na mentoria, no método estruturar, para que eu consiga falar para todo mundo, claro, a mesma língua, que é de fato, a gente acelerar o processo de vocês, estruturar o comercial de vocês. Então, hoje nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas de estruturação de processos. Primeiro, a nossa promessa é mostrar o passo a passo, né, para vocês poderem construir um processo simples, né, um processo de vendas que vocês consigam ter previsibilidade, que não dependa somente da sorte a venda, né, que essa venda seja uma venda saudável e que o cliente continue dentro do negócio de vocês. Mas para quem não me conhece, que está entrando agora, para quem depois vai assistir gravado, eu sou a Loiane, eu tenho mais de 16 anos na área comercial, ajudei várias empresas a implementarem processos dentro do negócio deles, e eu sei, então eu sou empreendedora. Antes de vir para o método estruturar, eu trabalhei numa grande empresa, onde eu levei mais de 3 milhões de faturamento para essa empresa. Trabalhei em parceria recentemente, estava estruturando o meu processo da minha mentoria estruturar. Eu já tenho uma mentoria focada em empresas que emitem certificado digital, mas eu, em parceria com um time de high ticket, eu levei em um mês mais de 800 mil de faturamento para essa empresa. Então, eu tenho muita propriedade em falar para vocês sobre processo, sobre venda, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, está no meu DNA, está no meu sangue. E eu sei que estruturar um processo comercial é muito desafiador, mas eu posso ajudar vocês a vender de forma organizada, implementar, sem precisar chegar no dia 23, porque está quase no final do mês, né? Semana que vem, o que eu faço? Não bate meta, e agora? A gente precisa ter processos certos para você ter previsibilidade no seu negócio. Então, vamos falar hoje qual que é o benefício, né? Então, para quem quer essa aula, para você empresário de qualquer nicho de mercado. Então, eu expliquei no começo que antes eu trabalhava muito focado em certificação digital. Hoje eu estou focada em vários nichos, depois de muita gente me pedir, Loiane, por que você não me ajuda? Abre esse leque para outras empresas, outro nicho, e eu sei que a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, meu foco é ajudar o pequeno empresário a crescer o seu processo comercial. E essa aula, o que vocês vão aprender hoje? Uma estrutura mínima, viável no setor comercial, que vocês vão ter que conseguir vender todos os dias. O básico do básico. Eu sempre falo aqui nas minhas aulas que o básico bem feito é sensacional. Você consegue já chegar num patamar, né, num resultado. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, como dono de empresa, também sou dona da minha empresa, do meu negócio, seria esse. Se o coração do negócio de vocês não bate todos os dias, na aula passada eu falei muito sobre isso, sua empresa está doente. E o coração da sua empresa é quem? O comercial. Então, muitas empresas, várias pequenas empresas, elas se esforçam, atendem clientes, correm atrás, todo dia ali, vende, tenta vender, mas às vezes não tem um processo claro. Às vezes tem um processo, acha que está funcionando, mas vive no corre-corre. Então, quem não tem um processo trava, não cresce e muitas vezes fecham as portas. Então, o processo aqui, né, uma coisa que eu quero que vocês pensem é, uma vez, né, certo mês, uma empresa vende bem, respira, alivia, paga as contas, e no mês seguinte parece que tudo trava. A sensação é o que a gente vê uma constante montanha-russa, né? Um sobe e desce, sem previsibilidade. E isso não é sorte, não é gestão. Então, no livro Receita Previsível, eu falei dele na aula passada, do Aaron Ross, mostra que as empresas que vendem todos os dias não são melhores,
mas não são as melhores, são as mais organizadas. O que falta não é marketing, não é um vendedor superstar, né, aquele cara, não é rezar para ter indicações todos os dias. O que falta é estrutura mínima viável. Então, se você não vende todo dia, porque não tem estrutura mínima. E sem ela, o jogo nunca vai virar. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Agora a gente vai para o nosso conteúdo, para o nosso mapa mental. É sempre a mesma coisa, a gente está aqui para conversar juntos. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem contribuir de alguma forma, lembre-se, gente, que esses espaços também são espaços para network. Então, a gente está aqui entre empresários, às vezes o seu produto, a sua solução, ajuda um outro empresário que também está aqui procurando conhecimento. Então, vocês vão conseguir conversar entre vocês, peguem contatos, aqui é um espaço muito aberto para vocês conversarem também. Então, nosso conteúdo. Deixa eu dar um zoomzão aqui para vocês poderem ver com mais clareza, mais facilidade. Então, coração que bate. Qual que é o coração que bate? Da sua empresa, que é o comercial. Em vender é humano. O Daniel Pink, isso é um livro, tá, gente, também? Ele explica que todos nós vendemos o tempo todo. Eu estou aqui, estou dando aula, mas eu estou me vendendo. Você está conversando com um cliente seu, um amigo, um familiar, até com seu filho, a gente está o tempo todo se vendendo. Só que a maioria das pessoas, elas vendem sem método. Então, se o coração da sua empresa não bate todos os dias, ele está doente, igual eu falei lá no começo. E o coração da sua empresa é o setor comercial. Então, o que é essa estrutura mínima viável? A estrutura mínima viável é o conjunto básico de 3 coisas que todo o setor comercial precisa ter para não depender da sorte. É como colocar gasolina, volante e freio num carro. Sem isso, ele não sai da garagem. Então, os 3 pilares. Processo claro. Hoje, na sua empresa, você tem um processo definido? Claro. Todo mundo que trabalha na empresa sabe desse processo? O que eu tenho que fazer? O vendedor, se você perguntar para o seu vendedor hoje, você tem um processo claro? Você acha que aqui na empresa a gente tem um processo claro? Você vai conseguir responder isso para ele? Então, o que é um processo claro, bem definido, estratégico, certeiro? O livro cabeceira para todo vendedor, Spin Selling, mostra que vendas complexas não se fecham na sorte, mas em etapas bem definidas. Qual que é a etapa bem definida de um processo? Um funil simples. Você faz um funil de prospecção, conversa, prospectei, conversei com a pessoa, enviei a proposta, fechei e eu fiz o pós-venda. Muitos vendedores, eles deixam de fazer o simples. Entre em contato com 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Só que aí, entre em contato hoje, a pessoa não respondeu, amanhã não entra em contato, não fala mais com a pessoa. E isso faz com que o funil de vocês não funcione, o processo não funcione. E isso é muito bem desenhado, gente, porque o vendedor, sem processo, sem desenho, ele vai ficar atirando para tudo quanto é lugar. E mais na frente eu vou falar sobre isso. Se você não mostra para ele o caminho, o que ele precisa fazer, olha, segunda você precisa fazer isso, terça você precisa fazer isso, quarta, você definir por blocos a agenda do seu vendedor, ele vai falar com 200 pessoas não qualificadas, ele não vai fechar nenhuma venda, e aí ele vai falar que o problema é o produto, que o problema é o mercado, que o problema é a concorrência. Tem uma pesquisa que fala que é somente no 5º contato que o cliente decide, de fato, se ele quer comprar o seu produto ou não. Aí tem vendedor que desiste no 1º contato, no 2º. Acabou, ele perdeu a venda. Muitos donos, né, de empresas, principalmente os alunos que eu atendo, Loiane, eu tenho um vendedor, mas não sei o que ele faz o dia inteiro. Isso acontece porque não existe processo. Sem processo, não tem como cobrar, não tem como você treinar, não tem como se melhorar a pessoa. Você vive na base da esperança. Vai que uma hora
acontece um milagre e um vendedor consegue fechar meu negócio. Quando eu trabalhava na antiga empresa, que eu levei mais de 3 milhões de faturamento, não vou falar da empresa que eu trabalhei agora, em parceria com eles, inclusive sou aluna deles, sou parceiro, continuo na parceria com eles, mas agora de um outro canto, ajudei eles a estruturarem um processo de vendas 1 a 1, foi onde eu levei mais de 800 mil em um mês, e olha, a maioria dessas vendas eu fechei no primeiro contato com o lead, com o cliente. Então, o cliente entrava na minha esteira e eu fechava a primeira apresentação. Por que que isso aconteceu? Por que que eu fechei uma mentoria de 90 mil reais, 97 mil reais de primeira com uma pessoa? Porque eu tenho, lá tem processo. E eu ajudei eles a implementar o processo 1 a 1, porque eles fazem sempre processo 1 para muitos. E eu ajudei ele a estruturar o processo 1 a 1. Então, eu sabia o momento de falar, sabia o momento de dar um mute para a pessoa falar, eu sabia o momento de vender, eu sabia o momento de fazer meu pitch, sabia o momento certo para falar de processo. Tudo muito bem desenhado. É igual uma dança. Todo mundo, se você for para lá e o seu cliente for para cá, né, no forró, por exemplo, vocês vão pisar um no pé um do outro e não vai dar certo. A venda é uma dança. Ela precisa ser ensaiada para que quando o seu vendedor entre na negociação, ele não perca o time do cliente, não perca a venda, não desista. E que o lead também, que o cliente, né, aquela pessoa que entra no seu funil, ela seja uma pessoa muito bem qualificada por esse cliente. Por isso que o funil de prospecção, gente, ele é importantíssimo. Não adianta você ter 500 pessoas no seu funil de prospecção se não tem uma pessoa lá qualificada. E quem qualifica isso? O seu vendedor. Hoje tem vários termos, né? SDR, BDR, Closer, Hunter. Gente, vendedor. Vendedor que qualifica, vendedor que fecha. Usem termos simples também com os seus vendedores para que eles entendam o que você está falando. Às vezes a gente quer falar a palavra difícil e o vendedor não sabe nem o que você está falando. Uma amiga minha foi esses dias, nesse final de semana, num congresso com 600 empresários. O palestrante perguntou, gente, todo mundo que sabe que é lead? A maioria levantou a mão e falou que não sabia o que era. É culpa do vendedor, do empresário? Do empresário que está ali? Não, é porque a gente tem costume de falar coisas difíceis e não tem o quê? Um processo claro. Fale a língua do seu vendedor. Tenha um processo claro, bem desenhado, bem estruturado, para que você não viva na base de esperança. Use ferramentas práticas. Eu sei, gente, que é difícil contratar um. Né, na empresa que eu trabalhava com a Clint, né, que é maravilhosa, trabalhava com a HubSpot. Mas nós, pequenos empresários, às vezes não temos grana para contratar o básico, né? Vai vivendo ali na sobrevivência. Tenha um lugar para você colocar, nem que seja uma planilha, nem que utilize o Trello, mas mostre para o seu vendedor, ele precisa ter lista de tarefas, ele precisa ter a agenda dele bem preenchida, bem alimentada. Pare de lembrar de ficar só acreditando na cabeça de vocês. Ah, o cliente tal. Ah, eu já sei o que é. Anotem. Então, na máquina definitiva de vendas, o Chat Holmes, ele ensina que disciplina diária supera o improviso. Se você tem um vendedor, ou se você mesmo não tem uma disciplina diária, como que você vai cobrar o seu time de ter disciplina? Se você mesmo não alimenta os sistemas, como você vai cobrar a sua equipe para alimentar? Precisa disciplina, e disciplina é diariamente você fazendo pequenos processos para você poder desenhar a sua estrutura. Eu, Loiane, preciso ser o quê? Exemplo para vocês. Eu contratei uma mentoria, que é do André, inclusive super indico ele, que ele fala sobre produtividade, e ele me ajuda na minha produtividade. Ele desenha toda a minha agenda com foco em produtividade. O que eu preciso fazer para ser mais produtiva? Se a gente não tem esse desenho claro, como empresário, como vendedor, a gente vai apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, aí chega no final da semana, na sexta-feira, poxa vida, você fica pensando, eu não fiz nada. Eu não consegui fazer nada. E aí aquela sensação de,
Ai, não entreguei, não consigo, não fiz, não deu, parou. Porque você está só apagando incêndio, você não está enxergando de fato o que precisa ser feito. Então, não precisa ser caro. Vocês podem começar na planilha. O Trello é maravilhoso para lista de tarefas e para funil de vendas. E ele é gratuito. Uma empresa que anotava no guardanapo, né, um exemplo para vocês, que anotava cliente em guardanapo. Gente, eu já fui em contadores, quando eu trabalhava na antiga empresa que emitia certificado, eu já fui em escritório de contabilidade que eu falava, oh, você pode me passar a sua lista de clientes? Ele me passava anotado no folha de guardanapo. Já aconteceu comigo. Então, eu não estou exagerando, tem, tá? E o resultado qual que é? Vocês perdem negócio porque esquecem de ligar de volta, ou então você acredita na sua cabeça. Só que organizar, só de vocês organizarem os seus clientes, né, as pessoas que estão entrando, o lead de vocês, uma planilha simples, vocês podem ter certeza que vocês vão aumentar o faturamento 30% nas vendas em 2 meses. E não é milagre, é organização. O André falou muito isso para mim. Loiane, se a gente não tem organização, você não tem previsibilidade. Sem previsibilidade, você não tem fechamento, você não tem venda, você não sabe o que você vai ter de faturamento daqui 1 mês, 2 meses. Precisa de organização. E outra coisa que eu dou dica para vocês: rotina diária. No livro Vendas 3.0, de Sandro Magaldi, ele fala que ele explica que não basta volume, é preciso ter rotina inteligente. 1 hora de prospecção, 30 minutos de follow-up, 15 minutos de organização. Então, você sabe aquele vendedor que só trabalha quando o cliente liga? Esse é o famoso vendedor passivo. É que só esperando. Agora, imagina se sua equipe tivesse 10 contatos novos todos os dias. Em 1 mês, são 200 novos potenciais clientes. Isso muda o jogo. Só que aí, não adianta só fazer o primeiro contato. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, da empresa tal, quero fazer uma parceria com você, quero te vender um produto, quero te vender um serviço. Não é assim que você prospecta cliente. Assim todo mundo faz. Você tem que fazer um diagnóstico, entender a real necessidade daquele cliente, a dor dele, o que o seu produto resolve. Um parênteses, muitos vendedores não sabem sobre o produto que vende, sobre a história da empresa, por que ele está ali, qual que é a missão dele dentro dessa empresa. Você está fazendo um onboard qualificado com esses vendedores? O vendedor ele precisa saber de onde você veio, qual que é a sua missão, o que você acredita, o que a empresa acredita, o que você resolve, que valor tem esse negócio, porque isso tudo, gente, faz parte do pitch comercial e da estratégia de venda de vocês, do negócio de vocês. Então, quais são os grandes erros dos empresários? Então, vou mostrar para vocês que com uma falta de estrutura mínima, e eu quero abrir outro parênteses aqui. Eu sei que vocês têm processos. Mas será que o processo de você está claro para todo mundo? Está sendo eficaz? Porque não adianta também vocês entrarem numa mentoria, pagar um curso caríssimo e não colocar em prática, não fazer o básico bem feito. Então, se você não tem uma estrutura mínima, opa, pode falar, você fica à vontade. À vontade, gente. Quer falar ou levantou por engano? Porque tem gente que levanta a mão por engano também. Então, se você quiser falar, fica à vontade. Então, se você não tem uma estrutura mínima, suga a sua energia, o dinheiro, e o dinheiro vai pro ralo. Talvez você se reconheça em algum desses pontos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Ponto número 1, erro número 1. Vender por indicação. Ah, mas é errado, Loiane, vender por indicação. Não, é depender dela 100%. Quantos aqui dependem de indicação? Eu sei que ajuda. Gente, indicação lead bem qualificada, bonitinho, né? Só para você ir lá, fazer o que tem que ser feito. Mas indicação é sorte, não é processo. Se você não controla o fluxo de entrada
nunca terá previsibilidade. É como depender da chuva para colher. Um ano chove, o outro não. Aqui em Goiânia a gente sofre muito, né? Porque ontem estava parecendo que a gente estava em São Paulo. Hoje a gente está no Goiás mesmo, em Goiânia. Um sol rachando. Já imaginou se eu dependesse da chuva hoje para me molhar as minhas plantas, para me colher, para me plantar? Então, a receita previsível mostra que indicação é bom, mas não é escala. O Ático falou. O processo de treinamento deveria ser em todos os qualquer tipo de departamento, concordo. Às vezes, somente contratar e não ter treinamento não ajuda em nada, somente contratar não é necessário, justamente. Eu falo que todo mundo, desde a pessoa que recebe o cliente ali na ponta, até a pessoa da limpeza, CEO, diretor, qualquer um dentro do seu negócio precisa saber do seu negócio. Todo mundo precisa estar alinhado no 360. Erro número 2, contratar vendedor sem processo. Vamos lá. Um dono uma vez me falou, contratei 3 vendedores e nenhum vendeu. Ou então, contratei uma mentoria, um curso e não deu certo. Por quê? Aí eu perguntei, qual funil que eles seguem? Qual a rotina diária deles? Qual o roteiro de abordagem? Não tem. Resultado? Cada um vendeu do jeito que queria e nenhum deles bateu meta. Vendedor sem processo é igual cozinheiro sem receita. Pode até sair um prato, mas nunca vai sair igual. Nunca vai escalar. Se eu seguir uma receita de bolo hoje, né, cozinhando certinho, vai dar certo. Mas amanhã, se eu tentar inventar... Gente, eu sou ótima para seguir receita, né? Eu que lute. Sou nada, eu gosto de ficar inventando. Mas o bolo nunca vai sair igual. Você quer que... Falando de cozinha é uma coisa, mas você quer que o seu negócio ele não saia, ele não tenha facilidade, nunca vai escalar, nunca vai sair igual. Então, em mestre de vendas, o G. Tomer fala, né? Venda é processo, não é evento. Não é aquele evento de final de mês que você só faz isso uma vez no mês para reconhecer quem bateu a meta e quem não bateu. Você precisa ter o processo todos os dias. O evento, quer fazer evento? Ótimo, maravilhoso, porque a gente precisa reconhecer as pessoas que trabalham com a gente. Mas você precisa também ter processo estruturado para que no final do mês você reconheça as pessoas que bateram meta, mas você mostre por que as outras não bateram. Não é fazendo aquele negócio, você fez e você não fez. Não. Mas como que você vai conseguir ter isso? Com processo. Porque um que está batendo meta, por exemplo, eu fechei 240% da minha meta, mas os outros estão vendendo 40% só da meta deles, o que está acontecendo? Não é somente o vendedor? Porque tem vendedor que performa mais que o outro, mas o problema é somente o vendedor? Erro número 3, confundir o esforço com o resultado. Todo mundo que está aqui nessa sala, gente, eu sei que é esforçado. Todo mundo. Todo mundo trabalha muito, todo mundo entrega, todo mundo é esforçado. Mas teve uma empresa que fazia 200 ligações por semana. Eu dei uma mentoria para uma empresa assim. Mas eles não fechavam contratos. O problema não era esforço, era qualidade. Não adianta vocês pegarem e sair ligando para 300, 400 pessoas aleatórias, que não fazem sentido nenhum estar dentro do seu negócio. Vocês vão ter só esforço sem qualidade. Em Vendas 3.0, o Sandro Malgaldi, ele fala, volume sem inteligência é desperdício. O que falta não é esforço, é método. Como qualificar leads? Como fazer uma ligação para você poder qualificar o lead? Claro que muitas vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, faz sentido, às vezes não faz. Você olha para a pessoa, nossa, essa pessoa não faz sentido estar no meu negócio, mas às vezes vai fazer sentido. Como que você vai qualificar essa pessoa? Em Vendas 3.0, ele ensina que não adianta fazer 200 ligações ruins. Não adianta, gente. O vendedor vai cansar, vai se frustrar de tomar não, vai tomar não e vai ficar frustrado. Eu fiz uma parceria com uma empresa, quem me segue aqui no Instagram viu, o Roger, ele é especialista em marketing para gerar leads para as empresas. Então, o problema dos clientes dele não é geração de lead. Qual que é o problema da empresa dele? Quem adivinhar aqui, eu
da empresa dos alunos dele, quem adivinhar aqui eu dou um doce. Processo. O cara tem o lead qualificado, mas não vende para o cara, por quê? Porque não tem estrutura, não tem método. Ele me contou um cliente dele, dono de um negócio que vende bateria na beira de estrada. Por exemplo, você que gosta de pegar a estrada aí, tá lá no meio da estrada, aconteceu um problema com a sua bateria, você vai lá e resolve com ele. Ele vai lá e vai resolver com você. Não entendo nada de bateria de carro, mas vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ele falou, contratou a empresa dele para fazer geração de demanda, ficou muito bem posicionado ali no Google, chegou mais de 400 leads qualificados para ele. 400 leads qualificados que se interessaram, que foram lá, querem um orçamento, querem saber pelo Instagram, pelo Google Ads, por todos os lugares. E aí, o que foi que aconteceu? Ele fechou com um só. Agora me fala, qual que é o problema? Um lead, cliente lá, que ele qualificou, ou processo comercial? Aí ele foi lá tentar entender, né? Com uma reunião, falou, cara, e aí? Gerei 400 leads qualificados para você. O que aconteceu na hora que ele chegou lá? O que o vendedor dele estava fazendo? Rolando feed no Instagram, esperando o milagre acontecer. E não estava fazendo o quê? Um básico, que é ligar para a pessoa, olha, você se interessou, né? Você quer saber como funciona? Então, o que adianta você ter 400 leads qualificados se você não tem uma estrutura comercial para fechar com esse negócio? Gente, se colocar 400 leads qualificados na minha mão, nem o céu é o limite. Vendedor que gosta, vai ali fazer o processo. Mas você precisa também, às vezes, pegar na mãozinha e guiar. Olha, entrou 400 leads aqui, eu preciso que você fale com essas pessoas. Você vai fazer assim, dê mais um. Primeiro você vai falar assim, no D mais dois você vai fazer isso, e D mais um, D mais dois é o tempo, tá? De follow-up. Então, D mais um, você liga, você fala com a pessoa no dia 1. O D é dia. D mais 2, dia 2. Então, você vai falar dia 1, vai passar mais 2 dias, você vai falar de novo com a pessoa. Mas não é falar, e aí, você viu meu orçamento? Isso não é follow-up estratégico. Na mentoria passada, eu dei uma aula de follow-up, eu acho que é legal aqui também compartilhar com vocês. O Átila falou que vendas é questão de persuasão, entenda o cliente, deixe ele à vontade e crie necessidade nele para o seu produto. Boa! Se você entende, se você qualifica e se você mostra para ele que ele precisa do seu produto, você pode falar que é caro. Você pode falar o preço à vontade, que ele vai entender o porquê que você está cobrando aquele valor. Então, sem estrutura mínima, o setor comercial é o quê? Uma roleta. Com estrutura, gente, ele é uma máquina. Aí muitas pessoas me falam, Loiane, mas eu acho tão caro contratar. Eu vou falar das objeções que eu ouço aqui, né? Acho tão caro contratar uma mentoria para poder me ajudar. Eu vou dar conta sozinho, vou assistir 1,5 milhão de curso aqui e vou fazer sozinho. Pode ser que dê certo. Mas se você ficar mais um ano do jeito que você está, na sua empresa, você vai chegar no seu objetivo? Você vai dobrar o seu faturamento? Você vai conseguir ter a estratégia certa para o seu negócio? Você vai conseguir estruturar o seu comercial, os seus processos? Ou você vai continuar pagando incêndio? Às vezes o que você acha caro, lá no final sai barato. Então, pensem nisso. Conclusão. De roleta para máquina. Gente, vamos virar uma máquina de vendas. Olha só, vender todos os dias não é um privilégio de grandes empresas. Não é para quem tem milhões em marketing. Não é para alguém que tem time gigante. É para quem tem estrutura mínima viável. Processo, ferramenta e rotina. Sem isso, o seu comercial é roleta. Com isso, ele é uma máquina. O básico do básico do básico. Quando o cliente compra de você, quando ele sai da sua loja, do seu negócio, ou que seja online, você faz um onboard com essa pessoa, você manda uma mensagem agradecendo, pedindo indicação. Eu dei um exemplo para uma amiga minha, que as pessoas não fazem o básico do básico. Tem 1 ano e meio que eu faço uma escova que é aqui perto de casa, no mesmo lugar. Eu nunca, quer dizer, nunca é muito tempo.
As primeiras semanas que eu fui lá, que eles queriam me fidelizar como cliente, eles me mandavam mensagem. Como é que foi o atendimento, não sei o quê. Agora, eles nunca mais me mandaram mensagem. Porque eles pensaram, ela virou cliente, né? Já vai aqui quase toda semana, uma vez no mês. Não preciso mais conquistar essa pessoa. Então, por que precisa ter rotina desenhada e processo desenhado? Para que quando o seu cliente saia, ele já receba a mensagem. O vendedor importe, você usou, se for um produto físico, né? Por exemplo, eu comprei uma capinha de celular e uma power bank, uma coisa para bateria. O vendedor mandar mensagem para ele ali. E você usou, deu certo, tem algum problema? Tem alguma dúvida com a usabilidade do produto? Estou aqui à disposição para te atender. Você tem alguém para me indicar que também está precisando desse produto? Não fazem o básico do básico. Então, recapitulando os pilares, você precisa ter o quê? Processo claro, ferramenta prática e rotina. Rotina, o seu vendedor de rotina, igual um bebê de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele precisa de rotina. Empresas não quebram por falta de clientes, elas quebram por falta de previsibilidade. E a previsibilidade nasce da estrutura mínima viável do seu comercial. Então, hoje, para vocês, eu mostrei o caminho. Estruturar sozinho é muito difícil, porque no meio da rotina a gente se perde. Por isso que eu também contratei uma mentoria de produtividade. Eu falo isso com toda a propriedade. A gente se perde, gente, porque a gente tem muitos afazeres. Foi por isso que eu criei minha mentoria, para ajudar empresários como você a organizar o seu setor comercial, com processos claros, sem falar sigla difícil, para você entender coisas básicas, com ferramentas práticas. E uma equipe preparada para você vender todos os dias. Não importa se a sua empresa é pequena, se tem ou não equipe, o que importa é você ter um método. Se você quer parar de vender por sorte, começar a vender todo dia, me chama. Vou oferecer um diagnóstico gratuito para o seu negócio. E eu vou te mostrar como levar isso para dentro do seu negócio. Então, vou passar para vocês aqui o formulário. Gente, no formulário tem, se você tiver alguém para me indicar, um empresário que está aí sofrendo, precisando ter os seus processos também muito bem desenhados, me indiquem. Eu estou aqui para ajudar vocês a crescer o negócio de vocês, a estruturar o negócio de vocês. Então, tá aqui o Forms, vê se me dá um ok, por gentileza, vocês vão preencher, vou dar um tempinho aqui, 5 minutinhos para você preencher, e fica aberta agora a sala, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem dar algum, o Átila compartilhou aqui, de fato, as pessoas precisam criar uma estrutura mínima, não somente no comercial, porque muitas vezes, gente, o comercial, ele não conversa com o operacional, o comercial não conversa com o marketing, e aí isso vira um caos. Todo mundo precisa falar a mesma língua, porque senão, na hora que o vendedor vendeu o produto, e aí a pessoa precisa de algum suporte lá no operacional, não sabe nem o que é. E isso acaba com o encantamento que o vendedor fez. Toda uma apresentação, toda uma estratégia. Aí, na hora que cai no suporte, o suporte não sabe nem o que vendeu. Por quê? Porque não tem processo. Então, a gente precisa de processo para que o nosso negócio não caia naquela margem que eu falei na aula passada, que participou sabe, né, dos 80% dos empresários não conseguem ter, quebram, né, que não conseguem manter o seu negócio. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. Todos conseguiram? Me dá um oi aí, se todo mundo conseguiu responder. O CRM, eu indico, tem vários legais. O HubSpot é um CRM maravilhoso. Eu trabalhava com ele. Ele é um pouco caro, mas ele é um CRM muito completo. Gente, olha, isso é dica de ouro, hein? Dentro do Facebook, do Meta, tem como vocês colocarem um CRM para rodar ali. É um pouquinho básico, mas é uma coisa que vocês não precisam pagar, porque ele é gratuito. Ele é 0,800. Eu estou começando a usar ele para o meu negócio, mas ele é muito pouco limitado, mas ele consegue conversar direto com o Instagram.
Então, se você fizer a campanha, por exemplo, você cria um funil de vendas lá, dentro do Meta, você consegue fazer campanha, por exemplo, no Instagram, já cai dentro do seu funil aquele lead. Ele é um funil simples, mas básico para poder utilizar. Então, quer um CRM completo? O HubSpot é legal, a Clint é legal, Rede Station é legal, deixa eu ver outro que mais em conta. Esses três são os melhores, né, do CRMs. Não tenho condição. Trello é legal, esse da Meta é legal também. Tem um outro da Monday também que é legal. Eu vou criar uma listinha. O que vocês acham? Vou criar uma listinha de CRMs aqui para vocês. Mas eu utilizei muito a Clint e o HubSpot. São CRMs assim que conversam, que aí você manda e-mail marketing, você consegue ter acesso a vários os seus vendedores, é uma coisa mais completa, mais bem organizada. O HubSpot ele é muito, muito bom. Faz ligação lá dentro, manda o WhatsApp dentro do negócio, então fica tudo ali gravado que você conversou, ele gera, por exemplo, se você faz ligação de telefone com o cliente, igual você faz transcrição aqui das mensagens, né, da sua reunião, ele faz transcrição também. Então, o CRM completíssimo, porque aí você não tem como você esquecer o que você falou com o cliente. Você pega ali, vai dar um chat GPT, quais são as principais dores e objeções que o meu cliente falou na ligação. Você consegue ir lá e fazer com que esse cliente você consiga trazer esse cliente para vocês. Então, esses CRMs são muito bons, mas dentro do Meta tem um CRM também muito bom. Não é muito completo, mas é bom, dá para quebrar o galho para quem está iniciando o projeto de empresa e tudo. É isso, gente. Muito obrigada. Todos conseguiram responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas acredito que já responderam. Nosso Forms. Esse formulário, gente, para vocês me falarem de fato o que vocês pensam, se tá bom, se não tá, se quer que melhore. O horário, às vezes, também me dê feedbacks. Eu preferi fazer meio-dia, porque eu acho que é um horário que vocês estão almoçando, aí coloca aí no fone de ouvido para ouvir. Mas se vocês falarem, Loiane, eu acho que é outro horário, me deem feedbacks, sugestão de temas. Eu quero fazer uma collab com algumas pessoas. Vou até ver se o André topa vir aqui falar com vocês sobre produtividade. E para a gente poder crescer o nosso negócio aqui e ajudar vocês. Gostou? Bacana, boa, boa. É bom ouvir vocês, porque para mim o horário é ótimo, mas se só for para mim, não adianta, né? Tem que ser bom para todo mundo o horário, porque é vocês que, sem vocês, o negócio aqui não flui. Então, indiquem para as pessoas, me ajudem, que eu quero ajudar vocês a também vender 800 mil em um mês. Os vendedores de vocês têm capacidade para isso. Contem com a minha ajuda, contem comigo. E depois eu vou convidar vocês, eu vou dar uma palestra no Nexus, o grupo Nexus, dia 1/10. Vou mandando informações para vocês. Quem quiser ir lá participar, vai ser online, eu mando o link para vocês também participarem. Combinado? Um beijo, até terça que vem. Precisando, contem comigo. E bora vender, estruturar os processos de vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Quer falar, Vanessa? Não, acho que ela levantou sem querer. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.